A gente fez lá, hoje de manhã a gente fez lá no Retiro, a gente fez uma prática do Lama de 2019, eu acho. Peraí. Do Tantra do Vajracortante, de Shamatha com foco na mente, sabe? Mas bem legal, assim, bem... Não bem legal, bem... Obviamente que é legal, todas são legais, né? Mas uma prática bem clara, assim. E como a gente está fazendo essa prática de Vipassana com foco na mente, agora, essa desse... A Janinha também. Essa desse trecho aqui do Retiro, né? Eu senti que para algumas pessoas não ficou muito clara a diferença de uma prática para outra, sabe? Então, eu acho que a gente podia hoje fazer essa prática do Vajracortante, que é uma prática de shamatha, né? Aí fica claro, assim, pode ficar mais claro, né? A diferença de uma prática para outra. Além de que é uma prática maravilhosa. Só para a gente não fazer de novo uma prática que, inclusive, eu não consegui ainda encontrar tempo de editar o áudio, porque tá muito ruim, né? O áudio dessa prática. Meu microfone estava falhando lá. Vocês topam fazer isso? É uma prática que vai ornar, né? E o áudio tá muito melhor. Aliás, tá perfeito o áudio, né? Beleza? Pode ser? E o pessoal que fez hoje faz de novo, né? Porque nunca é demais, né? Nunca é demais. E pera um pouquinho que minha coisa tá desligada. Peraí. Então, vamos fazer as preces, né? Ô, João, deixa eu só perguntar pra você. Você fez algum retiro com lama em Porto Alegre, em Viamão? Nunca, nunca. Como é que você veio parar aqui? Que mal lhe pergunte. Eu já praticava algumas outras tradições, já praticava meditação, conhecia o budismo de forma superficial pelo Lama Santen, eu conhecia alguma coisa do Thich do Alan Wallace, e este ano eu decidi que eu queria estabilizar um caminho e não ficar procurando mais por um pouco de caminhos aleatórios assim. Hum, E eu achei aqui, principalmente na parte do John Lin, com Alan Wallace, um caminho um pouco mais estável. A forma com que eu me conectei, assim, não tem como explicar muito, mas então a partir do momento que eu comecei a estudar, eu estou gostando bastante, estou acreditando e estou aos poucos me inteirando, porque é muita coisa nova, é, principalmente eu vejo que tem muitos nomes específicos assim, que eu é. ainda tenho muita dificuldade, principalmente nome de deidade, nome de prática, Uhum, mas os ensinamentos mais sutis, dos corpos sutis e do caminho, isso eu tenho uma compreensão, eu consigo entender bem. Agora, a parte de iniciações e onde procurar cada coisa, eu ainda estou um pouco confuso, assim. Então, esse entendi. primeiro momento eu estou tentando estudar para tentar estabilizar qual caminho seguir, assim, para eu ficar tranquilo. Porque Uhum, até então, com essa dúvida, às vezes eu fico, acho que eu estou perdendo tempo aqui, estou vendo coisa lá, então... entendi. Bom, mas o que você quiser perguntar, também pergunta pra gente, tá? Se a gente souber, Tá, a gente responde logo, pra você não ficar batendo cabeça. tá E, legal. Hoje, já aproveitando, ele perguntou na terça-feira, o João, sobre a questão da iniciação. Aí eu perguntei se ele tinha tomado a iniciação do Vagina Nascido lá. Perguntou se para estar no domingo ele podia, tinha que tinha que ter tido a iniciação. Aí eu disse, bom, quando ele deu o retiro do Vagina Nascido lá para nós, ele deu a iniciação esse ano, não, né? mas não No era uma ano de condição, não. 2016, né? Não era uma condição. Não. Mas para os estudos, para os retiros seguintes, sim, ele colocou. Aí eu falei que ele falasse contigo, assim, sabe? Se ele Uhum. quisesse fazer os outros retiros, né? Não, acho que por enquanto não tem Variar. problema, não, João. Não Tá tem bem. problema. Esse retiro não era uma exigência. Na verdade, nunca foi uma exigência para nenhum retiro. É que o Lama acha que a iniciação, né? E aí, se a gente fizer a prática de sadhana, da iniciação que ele deu, pode nos ajudar, assim, mas bem num nível sutil, na verdade, sabe? E, mas não tem nenhum impedimento, assim. Quando tiver uma outra oportunidade, daí você faz, né? Faz a iniciação. A gente vai ter um estudo, né, na sexta-feira também sobre a sadhana, mas daí você alcança a gente. Mas o que você precisar de, sei lá, de dica de onde estudar, como ver. Mas olha, João, vai com calma mesmo, sabe?
O mais importante é assim, se está se conectando com a prática, com o próprio ensinamento, isso é o mais importante. Porque entender todos os nomes, a gente também não entende. Parece que a gente entende, mas também não entende, entendeu? Então, O meu principal ponto, assim, pelo menos nesse início, era conseguir conectar o Nondro nas práticas de Shamatha e Vipassana, onde ia cada coisa, como que eu ia fazer o Nondro aqui, que eu queria primeiro entender o desenho, continuar fazendo, ao mesmo tempo que eu ia levando as práticas de Shamatha. não tem E nada a ver. não, eu sei, é esse o ponto que eu ainda estou conectando. Eu tenho uma Você está ideia, fazendo Nondro também? eu estou lá no grupo da Ah, é Vajrayana verdade. Foundation. Putz, é. Eu peguei e Nem já você vi chegou. os vídeos da Regina, eu Hum, vi, eu recebi o Lung, só que eu ainda não comecei de fato as práticas, sabe? Eu uhum. tenho algumas dúvidas, mas ainda não sei como tirar, assim, esse é o ponto, não Olha, startei. João, deixa eu te falar uma coisa importante sobre o nome, mas depois a gente conversa melhor, só para não tomar o tempo de todo mundo né, que não está fazendo. Mas comece a fazer a prática mesmo, porque no grupo rola muita coisa que não tem nada a ver com o Nondro, no grupo de WhatsApp. Então não se preocupa com aquilo. Não tem nada a ver com o Nondro, na verdade. São muitas perguntas sobre Vajrayana, umas perguntas que não tem nada a ver com a prática do Nondro, do jeito que a gente tem que fazer, sabe? Então não se preocupa com isso, mas a gente conversa depois. Tá bom? A Tá, gente marca uma hora para conversar se você quiser. Beleza? Então vamos. Hum, deixa eu compartilhar a tela aqui do Expresses. Então, vamos, antes da gente fazer a prece de linhas e tudo, vamos dar só uma centrada, trazer a consciência para o corpo. Solta todas as preocupações, todos da mente, as urgências. E vai abrindo espaço para a nossa prática, para o nosso encontro. Então, a gente pode se sentir na presença de Guru Rinpoche, por meio da prece das 7 linhas. A gente pede as bênçãos, se conecta para receber as bênçãos de Guru Rinpoche para o nosso estudo, para a nossa prática. Hum. Na fronteira noroeste de Odiana, no coração de um lótus, está sentado aquele renomado compadre Massambhava, que alcançou o espantoso Supremo Cid. Está cercado por uma hoste de muitas daquines. Seguindo suas pegadas, dedico minha prática, por favor, aproxime-se e conceda suas bênçãos. Guru Pema Siddhi Hum. Om Orgen Yugi Nobjang Sam Pema Gesar Dompola Yamsen Chogi Modrumye Pema June Shesudak Kordo Kandro Mampe Kor Kiki Jesu Datruki Jingi Lapchir Sheksu So Guru Pema Siddhi Hum. Hum Orgen Yugi Nobjang Sam Pema Gesar Dompola Yamsen Chogi Modrumye Pema June Shesudak Kordo Kandro Mampe Kor Keki Jesu Datrupki Jingi Lapti Shiksu So Guru Pema Siddhi Hum. No Buda, no Dharma, na excelente Assembleia da Sangha, até que alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Através da minha prática das 6 perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Sanjay Chodam Sochi Chonam La Janchu Bardo Dagni Chapsuchi Dagi Jinso Jipe Sonam Chi Drola Pentir Sanjay Drupasho Sanjay Chodam Sochi Chonam La Janchu Bardo Dagni Chapsuchi
Dagi Jinso Jipe Sonamchi Drola Penti Sanjay Drupasho. Então, esse vídeo que o Lama, da prática que o Lama deu em 2019, tem um comentário inicial, assim, ele dá uma explicação um pouco da prática. Então, a gente pode assistir, não é muito longo, daí a gente em seguida faz a prática, tá bom? Vou só tirar o som, às vezes alguém chegando. Vamos lá. Voilà. So when I make a mistake, even a small one, and it's brought to my attention, I like to correct it. So just briefly, last night I said, Dingo Khyentse Rinpoche had one son. Wrong, he had two daughters. But I was thinking of his grandson, Shechen Rinpoche, but that's his grandson. So just mistake, now it's corrected. Então, ontem à noite ele cometeu um pequeno engano e alguém comentou isso com ele, então ele quer corrigir. Ele falou ontem que Dingo Khyentse Rinpoche tinha um filho, na verdade ele teve duas filhas, e ele estava, na verdade, pensando no neto dele. Mas And now for all of our sessions today and probably tomorrow, maybe even longer, we're going to focus on just one method. Então, para todas as sessões de hoje, possivelmente amanhã, mas algumas a gente vai focar em um único método. The central theme of phase 1, taking the impure mind as the path. O tema central da fase 1, que é tomar a mente impura como caminho. It is the shamatha method of choice É o within método, both Mahamudra and Dzogchen traditions. é o método de escolha de shamatha, tanto no Mahamudra quanto no Dzogchen. And whether or not we succeed in this practice or actually engaging in the practice all depends on one simple point. E ter sucesso nessa prática, ou se engajar com essa prática, depende de um único ponto. And that is, are we able to experientially distinguish between the stillness of awareness and the movements of the mind? E esse ponto é o seguinte, a gente consegue distinguir na nossa experiência a quietude da consciência e os movimentos da mente? I think it's probably safe to say that most people don't make that distinction at all. Eu acho que é bem seguro dizer que a maioria das pessoas não consegue diferenciar. Which is to say that as soon as the mind goes into motion, a thought arises, people are thinking it. Isso quer dizer que assim que o pensamento surge, a pessoa começa a pensar esse pensamento. A desire arises, the attention goes to the referent of the desire, and they're desiring it. E quando surge o desejo, a atenção vai para o referente do desejo e deseja aquela An coisa. emotion arises, their awareness is fused with the emotion. I feel sad, I feel excited. Quando uma emoção surge, a consciência se funde com essa emoção. E a gente diz, eu estou triste, eu estou com medo. An image arises in the mind, the attention goes right to the referent of the image. Quando uma imagem surge na mente, a atenção vai direto para o referente dessa imagem. In other words, as soon as the mind is in motion, awareness is immediately and involuntarily set in motion. O que quer dizer, então, que quando a mente se move, a consciência imediatamente e involuntariamente se move junto. So there's no degree of separation Então não, between awareness and mind. então não tem nenhuma separação, nenhum grau de separação entre a mente e a consciência. It's a complete marriage, É um casamento completo, union, uma união. not a good one. E não é uma boa união. Because it implies, in fact, you're making very few choices. Porque implica que você tem, na verdade, poucas escolhas. Your awareness involuntarily fuses with everything that comes up. Porque a consciência se funde involuntariamente com qualquer coisa que surgir. So, in this session, we'll engage in the preliminary that is indispensable for all the other sessions in this practice. Então, nesta prática, nós vamos praticar uma preliminar que é fundamental para todas as outras sessões.
And it takes some effort, E precisa de um esforço, but it's the effort of cutting the threads of attachment. mas é um esforço de cortar os fios do apego. It's not the effort of attaching your attention to an object and then holding on. Não é o esforço de grudar a sua atenção num objeto e não deixar aquilo soltar. It's just the opposite. É o oposto. It's what's left when you stop holding on. É o que sobra quando você para de segurar as coisas. This pertains to core teachings in Buddha Dharma. Isso pertence aos ensinamentos essenciais do Buda Dharma. We are vulnerable to suffering. We're going to the second noble truth. We're vulnerable to suffering because we closely identify with the body. Then we're prone to all types of physical distress. And we closely identify with the mind. Then we're vulnerable to all mental distress. Então é a segunda nova verdade. A gente se fixa completamente ao corpo, então a gente se torna vulnerável a tudo que acontece de ruim com o corpo. A gente se fixa bem de perto com a mente e então está vulnerável a qualquer aflição que surge na mente. But when you truly cease identifying with your body, as much as I cease identifying with this cup, I don't at all. It's not I get to use it for a while, but really there's no attachment, right? So then I don't suffer with respect to the cup. And likewise, when you really stop identifying with the mind, then the mind can't cause you to suffer either. Então, se a gente realmente parar de se identificar com o corpo, o apego vai desaparecer. Como se, por exemplo, a xícara lá, a xícara que está ali não é do lama. Ele está usando por um tempo, mas não é do lama. Então, ele não tem apego à xícara. Se alguma coisa acontecer com a xícara, ele não vai sofrer muito. Da mesma maneira, se a gente para de se identificar com a mente, e alguma coisa acontece com a mente, aquilo não é capaz de nos fazer sofrer. We often feel we're carried away by thoughts. Nós geralmente nos sentimos arrastados pelos pensamentos. And get caught in the grip of emotions. A gente fica preso nas garras das emoções, Become fixated in some desire or attachment. fixados em algum desejo ou apego. So the mind seems so powerful. Então a mente parece ser muito poderosa, Only because we identify with it. só porque a gente se identifica com ela. When we stop doing that, it's an orphan. Quando nós paramos de fazer isso, a mente fica órfã. Orphans don't have much power. E os órfãos não têm muito poder. So this is not easy. Então isso não é fácil. But there are very few things that are more important than this. Mas tem muito poucas coisas que são mais importantes do que isso. It's a direct path to freedom from your own mind, É um caminho direto para a liberdade frente à sua própria mente, from the tyranny of your own mind. da tirania da mente. So let's do this. Então vamos fazer isso. One simple theme. Distinguish between the stillness of your awareness and the movements of the mind. So the mind continues in motion. You don't try to control it. You don't try to improve it. Don't try to stop it. But just give enough effort to release all grasping to the mind. Então é um tema só. É a quietude, distinguir a quietude da consciência dos movimentos da mente. Então a mente vai continuar se movendo. E a gente não vai querer parar os pensamentos, melhorar os pensamentos ou mandar os pensamentos. A gente só vai sustentar a quietude da consciência frente à mente. So if you want like a symbol for this, here's my symbol. Então, se quiser um símbolo para isso, é esse aqui. An unflickering candle flame. Uma chama de vela que não tremula, Very relaxed, bem relaxada, unflickering. que não se move, não Clear. se perturba, clara. Is that? É isso. Oh, let's practice. Então vamos praticar. It may now become more clear than ever before how utterly indispensable it is to settle body, speech, and mind in their natural states so that you can come to that stillness and sustain it. Talvez já tenha ficado mais claro do que nunca
sobre a fundamental importância de estabelecer o corpo, a fala e a mente em seus estados naturais, para poder chegar a essa quietude. And now as we venture into the main practice, it is integral to this practice that your eyes are at least partially open. E agora, conforme nós entramos na parte principal da prática, é indispensável para essa prática que você mantenha os olhos ao menos parcialmente abertos. Again, to experientially refute the false notion that your awareness and the space of the mind are behind your eyelids, inside your head. Isso nos ajuda a refutar a falsa sensação de que a mente está dentro da cabeça ou atrás das pálpebras. The culmination of settling mind in its natural state is precisely that relaxed, still, clear awareness, resting right where it is. A culminância da prática de estabelecer a mente em seu estado natural é a consciência relaxada, quieta e clara, e descansar nessa consciência exatamente onde ela está. When your awareness is still, it's not enough that it is still. You must know that it is still. Quando a consciência está quieta, não é suficiente ela apenas estar quieta. É preciso ter consciência de que a consciência está quieta. When your awareness is continuously still, unmoving, you must continuously know that it is still and unmoving. Quando a consciência está quieta e sem se mover, você deve então ter constantemente a consciência de que ela está quieta e sem se mover. But the light of your mental awareness does illuminate the space of the mind. Mas a luz da sua consciência mental, ela ilumina, de fato, o espaço da mente. So when there are movements in the mind of thoughts, desires, images, you will be aware of them. Portanto, quando existirem movimentos no espaço da mente, como pensamentos, memórias, desejos, você terá consciência desses movimentos. But they're not your primary focus. Mas eles não são o seu foco principal. Your primary focus is sustaining the stillness of your awareness and knowing that it continues to be still.
O foco principal é sustentar a quietude da consciência, sabendo que a consciência está quieta. And when movements do occur in the mind, such as objective appearances, images, discursive thoughts that you can observe, when objective movements occur in the space of the mind, be aware of them, note movement as movement. E quando os movimentos de fato ocorrerem no espaço da mente, como movimentos objetivos, imagens, pensamentos discursivos, note esses movimentos como movimentos. But there are also subjective movements within the space of the mind. Mas também ocorrem movimentos subjetivos no espaço da mente. Subjective impulses such as desires and emotions. Impulsos subjetivos como desejos e emoções. And when they arise, when they move, note that they've arisen and moved. E quando eles surgirem e se moverem, note que eles surgiram e se moveram. But like an unflickering candle flame, let your awareness be unmoved by the objective appearances and subjective impulses of the mind. Mas como uma chama de vela que não se perturba, deixe que a sua consciência não se perturbe com os movimentos objetivos e subjetivos que surgirem no espaço da mente. Observe them as if from afar. Observe-os como se você estivesse de longe. Or to draw on the example from last night, as if you're observing the movements of the neighbor across the street. Ou, tomando o exemplo de ontem, como se você estivesse observando os movimentos de um vizinho do outro lado da rua. But on your side of the street, you remain seated right where you are, unmoving, unreactive. Mas do seu lado da rua, você pode permanecer quieto, sem se mover, sem reagir. And yet discerningly clear and observant. E claramente e discriminadamente observando. Not withdrawn from the mind, Sem se recolher da mente, not fusing with the mind, sem se fundir com a mente, present with the mind, presente com a mente, but unmoved by its movements. mas sem ser movido pelos movimentos da mente.
out of sheer habit, the power of habit, your awareness again and again will be unconsciously and involuntarily carried away by appearances. Por puro hábito, pelo poder do hábito, a consciência, vez após vez, será inconscientemente e involuntariamente arrastada pelas aparências. So the motions of the mind will reflect the motions of awareness. Então, os movimentos da mente se refletirão em movimentos da consciência. And stillness is gone. E a quietude será perdida. As soon as you retrospectively, with your power of introspection, recognize that your awareness has been set in motion, it's been abducted, carried away. As soon as you recognize that, let your first response be to relax. Assim que retrospectivamente, pelo poder da introspecção, você perceber que a consciência foi abduzida, arrastada pelas aparências, foi colocada em movimento, assim que você notar isso, deixe que a sua primeira resposta seja relaxar. And give just enough effort, a tiny bit of effort, to release your identification with whatever carried you away. Let go. E faça apenas o pequeno esforço de liberar a identificação com o que quer que tenha arrastado você. Solte. And now that you are a free agent, no longer abducted, return. E agora que você é um agente livre, não está mais abduzido, retorne. Let your awareness once again come to rest in its own place, holding its own ground in stillness. E deixe que a consciência volte para o seu próprio lugar, sustentando-se em sua própria base, em quietude. And time and again, out of habit, your awareness will be set in motion by identifying with subjective impulses, desires, emotions, all manner of mental afflictions. E vez após vez, pelo puro hábito, a consciência irá ser colocada em movimento pelos impulsos subjetivos, como desejos, emoções, aflições mentais. Dullness may settle on the mind. O embotamento pode se estabelecer na mente. And your awareness may identify with, fuse with that dullness. E a consciência pode se identificar, se fundir com esse embotamento, com essa sonolência. By the power of grasping, it's been drawn away from its own natural clarity and darkened with the fusion of the dullness of the mind. E pelo poder do hábito, a consciência vai poder ser obscurecida, escurecida pelo embotamento e perder sua clareza natural. As soon as you recognize that your awareness has been drawn away from its sense of ease, of stillness and clarity, and it's become fused with activities, subjective activities or states of the mind, as soon as you recognize this introspectively, let your first response be to relax. E assim que você notar introspectivamente que a consciência foi arrastada da quietude e da clareza por estados mentais ou por impulsos subjetivos, deixe que a sua primeira resposta seja relaxar.
Give just enough effort to release your grasping to these subjective impulses or subjective mental states. Faça esse pequeno esforço suficiente para soltar a identificação com esses impulsos subjetivos ou com esses estados mentais. Observe the desire, the mental affliction, the emotion, rather than fusing with them. Observe os impulsos subjetivos como o desejo, a emoção, em vez de se fundir com eles. And let the light of your awareness clearly illuminate the darkness or dullness of the mind. Vividly be aware E, of the de- fact that the mind is dull. e deixe a luz da sua consciência iluminar claramente o embotamento, a sonolência da mente. And rest once again in the sense of ease, the effortless stillness, the effortless clarity of your own awareness. E novamente se estabeleça, sem esforço, na quietude, na clareza da sua própria consciência. Like a sovereign sitting upon the royal throne, Como um rei sentando no trono real, in the audience room, na sala de audiência, where visitors come and go, onde os visitantes vêm e vão, pleasant and unpleasant, agradáveis e desagradáveis, virtuous and non-virtuous. virtuosos e não virtuosos. But the sovereign never moves from the throne. Mas o rei nunca se move do trono. Notices the movements within the audience room, Note os movimentos na sala de audiência, the comings and goings. o ir e vir, But never moves from the throne. mas nunca se mova do trono. Awareness never wavering from its own place. A consciência nunca se desloca do seu próprio lugar. And let's continue practicing in silence. E agora nós seguimos praticando em silêncio.
bom ouvir o Lama, né, também explicando um pouquinho. Então, João, você viu? Prática de escolha de shamatha. Fica a dica. E daí, o dia que a gente está meio agitado demais, a gente pode sempre voltar um pouquinho, voltar umas casinhas para trás e fazer shamatha com foco na respiração. Maravilhoso, né? E essa prática que vocês devem estar estudando terça-feira, né? É a prática central do aquietando a mente, né? Exatamente, a gente está fazendo devagarzinho. Esse retiro de 2019, a fase 1, a gente já fez, 2 anos atrás, a gente fez a sequência das 11 meditações da fase 1, que são, para mim, assim, esse é show, assim, esse retiro. E a gente está vindo devagar no Vajrayana, porque ainda a gente não chegou no momento em que ele começa a explicar o ensinamento ainda, sabe? Ele está ainda dando os contextos todos. Então, enquanto isso, eu aproveitei para fazer esse resgate. Em 2020, no restante do Vajrayana, o Lama trouxe uma sequência muito legal de práticas. Aí ele começou com as 4, com a atenção plena respiração nas 4 abordagens. Aí a gente fez, como tendo uma base, se preparando para quando chegar no momento do John Lee para começar a ensinar, né? Aí a gente está mais afiado, assim, né? A gente tá chegando. Agora mesmo a gente está fazendo prática de tomar a mente como caminho, mas devagarzinho, entrando devagarzinho também, assim. Né? Eu comecei com o teu áudio, que foi mais preliminar, aquele teu áudio, sabe? Estabelecimento do estado natural. Que ele é uma shamatha basics mesmo, né? É. Mas quem não está estudando na terça, acho que é bom também voltar para essa prática, né? Depois vai retomar nesse retiro mesmo, o Lama vai retomar essa prática, né? Mas para ficar bem fácil de ver a diferença, né, entre essa prática e daí essa aqui a gente só está observando todos os pensamentos e impulsos e a sua própria sonolência, né? Mas daí na prática que a gente fez as 2 semanas anteriores, vai fazer de novo semana que vem, aí a gente vai investigar de onde que vem, onde que fica, para onde vai, né? Uma prática de Vipassana. Mas essa é a única também. Em seguida, quer dizer, a única não, mas em seguida vem Shamatha de novo. Então não tem erro, é isso aí. Não tem, é isso, né? Só um pouquinho, deixa eu abrir o que eu... Então, o Lama agora, no texto, ele estava explicando as abordagens, né? Então, no Sutrayana, ele estava explicando no Hinayana, como que era, no Sutrayana, né, no Mahayana, que a gente é um veículo causal, né, que a gente vai transformar a mente, vai treinar as 6 perfeições, Lojong, tudo mais, até transformar a nossa mente comum, horrível de ser humano, tal, na mente do Buda, né, dá muito trabalho. Na verdade, isso é muito bom, porque a nossa mente pode ser a nossa melhor amiga ou a nossa pior inimiga, né? Mas esse não é o caminho do Dzogchen. Não quer dizer que um caminho seja melhor do que o outro, assim como Yin não é melhor que Yang. Não são iguais e não competem entre si, né? Na verdade, a gente faz as duas coisas, né? A gente está estudando na quarta-feira Budismo com Atitude, que é um ensinamento sobre Lojong, né? Treinamento da mente. Pessoal, me dá só um minutinho para você pegar água. Eu esqueci de pegar aqui, minha garrafa tá vazíssima. Espera só um pouquinho. Então é isso, né? A gente está também fazendo isso. Até porque a gente não está em retiro, né? Então, se a gente estivesse em retiro, a gente estaria integralmente dedicado à prática de shamatha, inicialmente, né? Mas como não, então a gente está também se preparando, né? Por meio das práticas de Lojong, dos estudos de Lojong. Então são profundamente complementares. Mas qual é a forma do Dzogchen? Que na verdade é muito yin. Não é mudar ou melhorar a mente, mas sim mudar a sua perspectiva sobre a mente. Então, no início, nós olhamos a mente da perspectiva da mente, né? A nossa mente confusa, olhando para ela mesma, falando, ai, que confusão. Quando vocês olham para suas mentes, vocês as veem
da perspectiva de brasileiros, homens, mulheres, com suas personalidades, histórias pessoais, não é? A gente se identifica completamente com as nossas histórias, com quem a gente acha que é, enfim, né, de um ponto de vista comum. Quando a delusão, a raiva, o desejo, o apego aparecem, você sente dor relacionada a cada um deles. E dessa forma nós somos atormentados pela mente a partir de dentro da mente. A gente está ali, né, nadando, se afogando, tomando água, aquela coisa, né, tomando rolo. Então nós precisamos fazer algo a respeito disso. O caminho do Dzogchen é ver a mente de uma outra perspectiva, a partir da quietude da consciência. Isso não é a mente a partir do furacão da mente, e sim no centro do furacão. A consciência é o olho do furacão. Essa vez foi tão legal, né? A gente ficou tão... A gente tá parado, meditando no centro do furacão. O furacão... E nós... Porque o olho do furacão não acontece nada, né? Diz o Lama. Eu não sei bem se é assim. Nunca tive no centro do furacão, pelo menos verdadeiramente. Mas né? A princípio, assim, o centro do furacão não tá no furacão, não tá girando, né? Então, é desse lugar que a gente olha para a mente, sem se identificar com ela, né? Tudo em volta está se movendo, mas você está parado. Por isso, quando o furacão chegar, onde é que você quer estar? Lá fora, com os ventos, jogando de um lado para o outro, ou no olho do furacão? Então, não se mexa, fique no centro. Algo de fascinante acontece quando você se aproxima de ver a mente a partir da consciência. Substrato. Mais uma vez, da consciência substrato. Mais uma vez, não estamos tentando transformar a mente, mas mudando de perspectiva para olhar para a mesma mente. Quando a raiva surge, até porque não funciona, né, pessoal? Não sei se vocês já notaram, mas não funciona querer ficar brigando com a mente, discutindo com a mente, né? Ou querendo fugir, ou resistindo. Não, comigo, muito raramente funciona. Só quando é coisa muito leve, mas quando o bicho pega mesmo, não adianta muito, né? Então, quando a raiva surge, você observa da perspectiva da consciência substrato, a raiva se manifesta para você como luminosidade. Então, todo mundo vai concordar que ninguém dorme, fica com sono e raiva ao mesmo tempo, né? A raiva, ela tem uma energia, né? É justamente para isso que a raiva surge, para nos dar energia para se opor a um obstáculo qualquer, algo que a gente está vendo como obstáculo. O gatilho da raiva é esse, né? Como é que fala? A tarefa da raiva é essa, nos livrar de um obstáculo, né? Nos fazer enfrentar um obstáculo. Então tem uma energia ali. Se nós pudermos observar a raiva a partir da consciência substrato, quer dizer, dessa camada mais profunda da consciência, uma das grandes diferenças, só para a gente guardar, uma das grandes diferenças entre a mente comum e a consciência substrato é o quanto a gente se fixa aos fenômenos. Então, a consciência substrato é como se fosse teflon, e a consciência comum, a nossa, é como se fosse velcro. Então, frigideira velha, né? Tudo gruda, né? A consciência substrato não. Então, ela não vai, se a gente puder olhar para a raiva que está surgindo na mente, que é o que os praticantes que atingem shamatha fazem, né? Eles são capazes de olhar, talvez não exatamente da consciência substrato, quando eles estão interagindo no mundo, mas de uma aproximação muito melhor do que a nossa, né? Nós vamos aproximar do jeito que der. Mas um praticante que já atingiu shamatha, que já descansou na consciência substrato, muito mais facilmente ele volta para um estado muito parecido, né? E daí, quando ele olha para a raiva, ele vê essa... né? Porque não gruda o que a gente acha que despertou a raiva, né? Não gruda o agente externo lá, que a gente acha que causou a raiva, né? Então é muito diferente, assim, é uma perspectiva diferente do mesmo fenômeno, né? A gente não precisa nem transformar. A gente olha para a raiva, olha, né? A gente pode fazer isso com as raivinhas, com as tristezinhas, né? A gente pode ir treinando, assim, com emoções um pouco menos intensas. E ganhando músculo para lidar com as fortes, né? Então pense nisso, quando você está com muita raiva, não há uma coisa bem aguçada, bem clara, bem intensa. Isso é luminosidade. Quando você a vê a partir da consciência substrato,
A raiva não é tóxica. Da perspectiva da mente, ela é, né? A gente sofre, a gente quer matar o outro, eventualmente mata, né? A partir da consciência substrato, que o Lama vai falar das 3 qualidades principais da consciência substrato. Primeiro, a luminosidade, né? Então, o correspondente, vamos dizer assim, não sei se é bem isso, mas a natureza da raiva é a luminosidade, né? Que é uma das qualidades da consciência substrato. A partir da consciência substrato, o desejo de apego é a bem-aventurança, ou êxtase, né? Se existe algo que você realmente quer, né? A gente fica lá, se eu tivesse aquilo, eu seria tão feliz. Você já sente um bem-estar por antecipação, né? Assim, o desejo. Ainda que a gente não queira. Eu sempre tive muito problema em desejar, né? Porque eu tinha um baita medo, acho que muita gente é assim também, muito medo de se frustrar, né? Então eu nem ficava viajando muito, se eu tivesse tal coisa, como seria maravilhoso. Mas ainda que a gente não queira, né? O desejo faz isso. A gente fica imaginando como seria maravilhoso ter aquela pessoa, ou aquela, sei lá o quê, né? Então, como se fosse um êxtase por antecipação. E pode acontecer, não acontecer, pode ser o contrário, pode dar todo ruim possível, né? Ou não, né? Pode dar certo também. Mas o desejo é como se fosse uma antecipação, né? Da felicidade que a gente acha que vai ter, né? Com aquela coisa. Então, a natureza essencial do desejo e apego é êxtase, que é ou bem-aventurança, que é outra qualidade da consciência substrato, né? E por fim, talvez seja por fim agora, por exemplo, você sempre quis um smartphone. Acho que o Lama falou um iPhone, na verdade. Então, consegue um e sente um bem-estar, uma alegria. Eu vou escrever iPhone, porque sempre brinca com iPhone. Ele deve ter falado iPhone. E a Iris quis ser mais livre das marcas, mas acho que é iPhone. Então, consegue um e sente um bem-estar, uma alegria. O desejo é gostoso, mas também é venenoso a partir da perspectiva da mente. Venenoso no sentido de perturbar a mente, né? Não sei se vocês já perceberam isso. Quando a gente deseja, quando a gente se apaixona, né? Tá bom, por mais gostoso que seja, né? A gente se perturba, a gente não consegue pensar em outra coisa, né? Quem já jogou na Mega Sena já sentiu essa antecipação. Pois é, né? É isso aí, o desejo de apego é isso. Mas é perturba a mente, né? A nossa mente se perturba. Então, olhar da perspectiva da consciência substrato é bem-aventurança. Mas da mente é tóxico, né? A partir da consciência substrato, o desejo é bem-aventurança sem nada de tóxico. O torpor ou delusão é não conceitualidade, que é a terceira característica da consciência substrato, né? Então, quando a gente está naquele lusco-fusco, não sabe bem o que está acontecendo, não está conseguindo discriminar nada muito direito, para a mente isso é completamente perturbador, né? A gente não consegue ter nenhum tipo de lucidez. Mas do ponto de vista da consciência substrato, ali não tem conceito. Justamente por isso que a gente não sabe o que fazer, né? Ou quer dormir, sei lá. Mas do ponto de vista da consciência substrato, é a não conceitualidade. Então, os 3 venenos da mente se apresentam como as 3 qualidades fundamentais da consciência substrato, que são bem-aventurança, luminosidade e não conceitualidade. Agora, imagine que você corta através da mente condicionada, quer dizer, você atravessa a mente condicionada até Rigpa. A gente usa corta porque esse cortar aqui tem a ver com a prática que é essa mesmo, de atravessar, né? Da consciência substrato, da mente comum e da consciência substrato para Rigpa. É a prática de Tre-Cho. Então, Cho, cortar. Então, por isso que a gente mantém corta, mas melhor seria atravessar. A gente o cortar através, né? Atravessa a mente condicionada, né, da consciência substrato, mente comum, consciência substrato, até Rigpa. E essa passa a ser a sua perspectiva, quer dizer, e você ainda vê a sua mente. A raiva surge. Olha que delícia que deve ser isso, né? Quando a gente é um Vidyadhara, quer dizer, quando a gente já está repousando em Rigpa, que é a terceira camada da consciência, né, muito mais, aliás, completamente livre, surge a raiva ainda na mente, né? Mas, a partir de Rigpa, a raiva é a sabedoria do espelho. Uma das 5 facetas da consciência primordial. Isso aqui eu acho tão bonito. É a mente do Buda pura, né?
é uma forma de sabedoria a raiva, né? Da perspectiva de Rigpa. A sabedoria do espelho é uma das 5 sabedorias, é a sabedoria que enxerga através da confusão. Então, a gente pode... Tem 2 formas que eu já fui apresentada, assim, de entender a sabedoria de espelho. Ó, os 2 aqui viajando na Mega Sena, o Átila e o Roberto. 2 formas super bonitas de ver a sabedoria do espelho. Uma é que ela reflete o que quer que surja na frente dela, né? Então, a consciência, ela percebe qualquer coisa. Essa seria uma forma de olhar a sabedoria do espelho. Assim como um espelho, né? Só que o espelho, obviamente, não tem consciência, então ele só reflete, né? Mas a consciência mesmo, ela percebe o que quer que apareça na frente dela, né? Numa visão mais relacional, vamos dizer assim, né? A importância da sabedoria do espelho para as relações, para enxergar o outro, é que a sabedoria do espelho nos permite ver a pureza da natureza do outro, independente da manifestação que ele tenha. Então, um espelho, ele reflete uma flor e ele reflete o quê? Que é bem feio. Um cocô. O espelho reflete as 2 coisas, não importa, né? E a hora que aquilo sai da frente do espelho, o espelho tá igualzinho, né? Então, a natureza do espelho, a capacidade do espelho refletir, né? A natureza do espelho não se transforma dependendo do que ele reflete, né? Passa a flor, passa o cocô, não. Bom, ainda que seja na superfície, o cocô passando na superfície, né? É só limpar que tá tudo certo, né? É assim a nossa natureza também, né? Então, a sabedoria do espelho tem essa compreensão. Ainda que o outro esteja manifestando assim, uma coisa cocô, né? A natureza dele é livre. É uma natureza de Buda. Ou também esteja manifestando uma flor, né? Como diz o Lama, aqueles seres lustrosos que ficam nos seduzindo, né? Então, também é flor, né? O espelho tá igual, né? É só uma aparência vazia. É só uma aparência vazia, seja uma flor, seja um cocô. Embora a gente prefira a flor. Pero é uma aparência. Aí, então, essa é a raiva, né? Então, a raiva, do ponto de vista da consciência substrato, é luminosidade, e a partir de Rigpa, a sabedoria do espelho. É a mente do Buda puro. Você não está imaginando. Então, quando o Lama está dizendo, né, que a pessoa que está repousando em Rigpa, ela não fica imaginando, ela não lembra. O que é mesmo que a raiva é? A gente vai lá na tabelinha, nossa, a raiva é a sabedoria do espelho, né? Não, o Buda vê assim, né? O desejo surge, e dessa perspectiva, ele é a sabedoria discriminativa. Aqui eu já não sei muito explicar, mas que eu me lembre, uma vez eu perguntei para o Lama, e ele disse que o desejo ele se fixa nos detalhes, ele nota os detalhes, né? O desejo faz a gente fazer isso, assim, notar os detalhes e separar as coisas, assim, né? Só que de uma forma, do ponto de vista da mente comum, de uma forma tóxica, né? Isso eu não gosto, então, ou isso eu gosto, então eu me agarro naquilo, né? Então, como se o desejo e o apego ele exagerasse os detalhes. E pela sabedoria discriminativa, isso é importante. E a delusão surge, e ela é sabedoria de Dharma Dato. Se o orgulho ou a arrogância surgirem, a partir de Rigpa, é a sabedoria da igualdade, que é exatamente o oposto nesse caso, né? E se a inveja surgir, é a sabedoria da causalidade, ou a sabedoria que tudo realiza também, chamada, né? Que é o oposto da inveja. A inveja, quando a gente sente inveja de alguém, a gente não vê os próprios recursos, é como se a gente se sentisse incapaz de realizar alguma coisa, né? É justamente o oposto da sabedoria da causalidade. Faltou como? Aqui, da delusão ser Dharma Dato, né? A delusão que é meio nublada, que parece que pode ser qualquer coisa, Dharma Dato é a sabedoria do espaço dos fenômenos, né? É a sabedoria da perfeição de todos os fenômenos. Então, é isso, não existe muita... Isso aqui eu não estou muito segura de falar para vocês, não me lembro exatamente. Hoje é como se vê talvez a grande vacuidade, né? Que a delusão, aí, consciência substrato é a não conceitualidade, e de Rigpa seria a sabedoria da grande vacuidade.
da vacuidade, né? Mas não é só da vacuidade, da mandato não é só da Da vacuidade. grande, né? É o Da espaço. grande. Não, tá, mas não é só isso, é espaço absoluto dos fenômenos, né? Não é só a vacuidade e luminosidade E não- juntos, né? Eu não sei Sim, explicar sim. direito. Acho que nós vamos deixar para o Lama explicar um dia. Mas, enfim, é só para a gente entender que o que a gente vê como venenos, né? Quando a gente estiver repousando em Rigpa, a gente vai ver de outro jeito. A gente não vai imaginar de outro jeito, a gente muito menos reagir, né? A gente vai ver isso como qualidades, como sabedorias. Pensa, pessoal, a gente devia correr para virar Buda logo. Ou se ligar que somos Budas, né? De Rigpa, você vê que não se torna um Buda. Descobre que você já é um Buda, né? Claro, né? Você está ali você já chegou, né? Você já entendeu onde você está, já percebeu onde você está, então de lá você é um Buda mesmo, né? Você não pode conhecer a consciência substrato a partir da perspectiva da mente. Mas a consciência substrato pode conhecer a mente, né? Lógico, porque é como assim, a gente não consegue entender o que se ensina no colegial, e nem muito menos na faculdade. Mas quem está na faculdade entende o que é ensinado no primário, e quem está no ginásio sabe o que é ensinado no primário, mais ou menos, né? Não tem uma assimetria, né? A consciência substrato não é capaz de aprender Rigpa. Rigpa não tem como ser apreendido, nem pela consciência substrato, muito menos pela mente. Então, toda vez que a gente fica tentando, já entendi, eu acho que o que é a consciência primordial? Ela é uma coisa só. Não, não é. Então ela é todas as coisas. Não, não é. Nada que a mente conseguir achar uma forminha de descrever é. Então, a gente podia logo desistir, né? Então, já Rigpa pode e conhece a consciência substrato e a mente, né? Da perspectiva da consciência substrato, todas as manifestações da mente se apresentam como manifestações da consciência substrato. E da perspectiva de Rigpa, todos os venenos e manifestações da mente, todas as qualidades da consciência substrato são vistas como expressões criativas de Rigpa. Mas só Rigpa conhece Rigpa. Rigpa nunca está inconsciente de Rigpa, porque se estivesse seria Ma Rigpa, né? Ma é sempre uma negação, né? Ma Rigpa, ou seja, uma inconsciência da própria consciência, que é tipo nós. Assim como branco não pode ser preto, a consciência não pode ser inconsciência. Logo, há uma dimensão do seu saber, da sua percepção neste momento, que já conhece sua própria lucidez prístina. Mas nós estamos muito ocupados com os movimentos da mente. Então, por isso essa prática, né? A gente precisaria primeiro parar de se identificar com a mente. É a primeira providência. Só que é a primeira providência e a última, que é a coisa que a gente vai conseguir fazer, porque é mega difícil, né? Tem um hábito desgraçado. Por isso, talvez você não esteja consciente do Buda dentro de você, mas o Buda dentro de você não está consciente de você. Nessa dana da iniciação que recebemos, nós vemos que se você não tiver nenhuma realização sobre sabe o que eu estou pensando, João? Teve uma iniciação que o Lama... Só fazer um parênteses aqui. Talvez valha até para outras pessoas, então quem estiver nesse barco aí, fala comigo. Porque o Lama, no ano retrasado... não, retrasado? Puta, acho que foi retrasado. Ele pediu para quem fosse fazer o retiro, já era a segunda fase Foi o da Visão visão Iluminada, do né? Samantabhadra. Visão Iluminada. Ele pediu para quem não tivesse recebido a iniciação dele, né, que estudasse uma iniciação que foi dada pelo Garchen Rinpoche, que o Lama disse que era o Garchen Rinpoche é um grande mestre, então como a iniciação estava gravada e ficou gravada disponível, ele pediu para a gente assistir essa iniciação. E daí eu traduzi esse vídeo, está em algum lugar. E eu posso te passar esse vídeo, João, que eu acho que vale, sabe? Porque valeu 2 anos atrás, não ia deixar de valer agora, né? Não é, o que ele não queria é que, assim, indiscriminadamente, a iniciação que ele deu ficasse disponível. Mas a do Garchen Rinpoche, ele pediu para a gente assistir essa iniciação, sabe, João? Então depois manda uma mensagem para mim para eu lembrar. Eu tenho que procurar esse link, ele está escondido em algum lugar aqui. Eu vou procurar e vou te passar. Beleza, Gê. Valeu. Porque acho que daí dá uma... E claro que, né, o dia que ele der a iniciação de novo, você assiste, né? Obviamente. Mas aí, se tiver mais alguém nessa condição aí, gente, eu acho que nós estamos num momento tão importante, assim, porque a gente vai começar a estudar essa sadhana, sabe? Com os comentários do Lama Tartin.
Fala, Lu. Não estamos te O áudio ouvindo. estava. Ah, agora sim. É, Tá. agora abri. Então, estou vendo manter, sustentar, observar em chamata, né? Aí você não tem como explicar assim, porque trazer o foco, tá, para a respiração e observar, por exemplo, localizar a mente, localizar a consciência, localizar a Rikva. Não, não é assim que funciona, né? A gente É. não vai localizar a Rick agora. Vai ser resultado do caminho. Agora a gente não vai reconhecer Rick. Bom, não sei você, Lu. Eu não vou, por exemplo. Não, vamos junto, tá? Não, mas é que não é. Não, mas vai, segue, continua. Fala. Tá. E observar, por exemplo, tá, surge uma emoção. Bom, peraí, antes disso. Localizo, tá? A consciência, localizo a mente. Pelo menos a natureza da mente. Repouso na natureza da mente. E começo a observar o espaço da natureza primordial. Sustentar isso, manter isso. Tá, vamos lá. Estudar é muito importante. Compreender e estudar. Mas praticar também vai fazer parte do caminho, assim. Porque é um ensinamento do mestre. Claro. Né? É um grande ensinamento que eles É que, Lu, deixa eu só te dizer uma coisa. Repousar na consciência primordial significa atingir a iluminação. Quando você atingir a iluminação, você não vai mais se preocupar em sustentar coisa nenhuma, né? Tem só esse Já. detalhezinho, assim. Agora a gente pode fazer o que de melhor a gente pode fazer é essa prática que a gente fez agora, hoje, né? Soltar a identificação com os conteúdos da mente. E aí, se a gente estiver bem treinado nisso, pode acontecer de surgir uma raiva por alguma razão, e você, em vez de partir para cima da pessoa que te provocou raiva, você observar a mente, se interessar pelo estado que a sua mente fica quando você está com raiva, quando ela está com raiva. A gente pode chegar nesse grau de desidentificação, a gente fala assim, nossa, minha mente está com raiva. Ou surgiu raiva na minha mente, né? Mas eu não sou isso. Como dar um passo atrás, assim, para Exatamente. observar. Mas esse passo para trás, para nós em geral aqui, para nós mais ou menos, não vai ser nem consciência substrato, nem muito menos RICPA. Vai ser um estado de quietude da mente comum, que é onde Essa prática que a gente maioria fez de nós hoje, né? estamos. Essa prática que a gente fez hoje. Não, é só para a gente entender onde é que a gente está quando a gente faz essa prática que a gente fez hoje. Se a gente tivesse realizado shamatha, realizado vipassana, não, realizado shamatha, a gente estaria repousando na consciência substrato. Se a gente tivesse realizado shamatha, vipassana e praticado trekchö, a gente estaria repousando em rikpa. Só para entender o caminho, qual é, né? Então, não é uma questão de hoje a gente escolher. Eu estou dizendo, Lu, para uma pessoa comum, tipo eu, não é uma questão de escolha se eu vou repousar na consciência comum, na consciência substrato ou em rikpa. Eu não atingi shamatha, muito menos rikpa. Então, a gente está repousando na consciência comum, que já é uma grande coisa. Porque, como diz o Lama, no começo dessa explicação que ele deu, ele fala, é bem seguro dizer que a maioria das pessoas não percebe a diferença entre estar distraído e não estar distraído. Basicamente é o que ele está falando, né? Porque quando surge um pensamento, a gente... Bem fácil, a gente engasta, assim, rapidinho. O Lama, ele também fala assim, perceba o lúdico, a magia, que quando a gente percebe e reconhece a magia da emoção que surgiu, e talvez até seja um pouco confortável, assim, quando surge, a gente expressar, manifestar, porque essa energia que vem faz com que a gente se sinta viva, nos traz uma vivacidade no sentido... Eu já vi muita gente assim, nesse estado emocional, nesse estado de
muito forte, porque é a única Dá forma de poder, fazer né? com que a pessoa se sinta viva, dá Poderosa, uma né? É vitalidade. verdade. Mas é assim, é o que vai nos manter no samsara, essencialmente. Se a gente quiser garantir de continuar no samsara, é só a gente continuar reagindo. É fácil. Uhum. É muito fácil. Continuar no samsara é muito fácil, né? Até porque também, como se trata de hábitos, né? Toda vez que a gente segue um hábito, a gente se sente em casa. O Lama Santen dizia isso. Quando você se sentir muito em casa, né? Fala assim, que confortável, estou em casa. Possivelmente você está seguindo um karma muito forte. Porque o hábito tem esse efeito, né? Você se sente em casa. Tá, uma última só, assim, para tentar localizar, manter ainda, assim, essa. Quando ele fala de natureza da mente, natureza primordial, a gente observar, reconhecer, perceber que é o Buda, é o Buda vivo, né? Uma emoção. Tem um antídoto, tem um veneno, mas um antídoto para sobrepor. Ou seja, eu Não acho é que ele antídoto, Lu. fala sobre isso. Não é antídoto. Como esse bumerangue, assim, que a gente lança e aquilo volta. Mas Não é antídoto. voltar. Não é Não. antídoto. Ele está olhando para a Ok. raiva. O Buda olhando para a raiva. Ele está falando de um Buda olhando para a raiva, né? Um Buda que tá na consciência primordial, né? O Buda olhando para a raiva, ele não precisa fazer nada com a raiva. Para ele, é sabedoria do espelho. Ele não está transformando a raiva em sabedoria do espelho. Ele não está fazendo isso. É a sabedoria do espelho para o Buda. Então não é antídoto. É simplesmente o que é. O Buda vê a natureza dessa expressão de raiva como sabedoria do espelho, uma manifestação criativa dela mesma, da própria consciência primordial. Então não é antídoto. Para nós, se a gente ficar tentando fazer isso, é pior do que um antídoto, na verdade, porque isso daí pode ser um bypass, porque a gente não está vendo como sabedoria do espelho, a gente está com raiva. O que eu faço quando eu estou com raiva? Eu falei, não estou com raiva, eu tô vendo a sabedoria do espelho. Possivelmente não, né? Possivelmente não. E daí a gente pode jogar toda a sujeira para debaixo do tapete. Então, esse Hoje, talvez não seja um antídoto, né? Para a gente lidar com a raiva. O antídoto para a raiva seria cultivar a bondade amorosa. Ponto. Fala, Flor. hoje essa coisa de lidar com as emoções, o Miguel Rinpoche explica, né, bem claramente que assim, existem três abordagens para a gente lidar com as emoções. Tem a abordagem do Sutra, tem a abordagem do Tantra e tem a abordagem do Dzogchen Mahamudra. Então, o Dzogchen Mahamudra ela libera completamente, não tem o que fazer, tá liberado aquilo é a sabedoria direto. A abordagem do Tantra vai transformar, e a abordagem do Sutra vai usar antídoto. Então, depende da abordagem, do caminho que você está seguindo, da prática que você está fazendo. É isso aí. Mas tem os perigos, né? De gente achar que. Porque não é uma escolha que abordagem que a gente está fazendo. Quer dizer, é uma escolha, né? Você escolhe a abordagem. Aí, na abordagem, no caminho da abordagem que você escolheu, você vai desenvolver aquela habilidade. Mas não é uma assim, eu vou usar um. Geralmente, o máximo que a gente pode fazer normalmente é usar um antídoto, né? Porque nem instrução para transformar, um ponto de vista tântrico, a gente recebeu, né? E não, sei lá, eu pelo menos não estou treinando isso, né? E então eu acho bem importante a gente entender onde é que a gente está para ver o que de fato a gente está fazendo com as emoções, né? Senão a gente pode se enganar, né? De não ter aquela habilidade desenvolvida, Confundir né? tudo, né? Confundir tudo e ficar com sentada em cima de uma bomba relógio que vai explodir em algum momento na cara de alguém, né? Sei lá, é o que eu penso, assim, tudo que eu vejo acontecendo com relação a emotional balance, né? Fofurás, deixa eu ver onde é que a gente está no livro, no texto. Nossa dança, vamos parar aqui mesmo. E daí o Lama vai comparar vai falar sobre essa dana, né? A gente entra na semana que vem. Tá bom? Podemos
dedicar os méritos por enquanto. João, não esquece de mandar mensagem para mim. E quem tiver nessa mesma situação que o João, manda uma mensagem para mim. Mas aí é o seguinte, quem tiver na situação do João, querendo praticar a sadhana. Porque não é para isso que a gente recebe a iniciação, né? Para praticar a sadhana. Então, quem tiver a fim de receber a iniciação para praticar a sadhana, manda uma mensagem para mim que eu mando o link. Certo? Também não tem sadhana. Então, manda uma... Não é a sadhana, é a iniciação, Lu. Iniciação. Então, manda uma mensagem para mim que eu compartilho a iniciação que foi dada pelo Garten Rinpoche. Então, vamos lá. Por essa acumulação de méritos, possa eu obter a onisciência que tudo vê e possam todas as falhas ser superadas. Que do turbilhão de ondas revoltas do nascimento, velhice, doença e morte deste oceano de Sansara, possa eu liberar os seres. Sonandi, Tanchesi, Pani, Toneni, Pedranam, Panjeshin, Keganati, Balon, Trupai, Sipe, Choledro, Adro, Show. No reino cercado por anéis de montanhas nevadas, você é sem exceção a fonte de todo benefício e felicidade. Poderoso Avalokitesvara, Senhor da compaixão, Tenzin Gyatso, que seus pés de lótus permaneçam firmes por centenas de éons. Ganrira, Weko, Rejin, Kamsu, Pandandewa, Malu, Jungwene, Cherezi, Wantenzin, Jatsoi, Japekau, Jebadu, Tenjuchi. Garira, Weko, Rejin, Kamsu, Pandandewa, Malu, Jungwene, Cherezi, Wantenzin, Jatsoi, Japekau, Jebadu, Tenjuchi. Tempa tu andor je chanchen, dangyo kansan pe makarai, tenzin ke busha pe tempa, danze trini da shindu seu azu, tako drola jan pe chachen, pa ke zandra menang tendu tsikan. Alan Wallace Shedrakpa Yi Kebu Shempu Shape Tengyurchi Zanlin Chi Danke Parnuk Chuk Sugil Teni Yutabur Seu Zepa Lopon Keki Kutse Zetrin Dro Gedro Kunta Pelam do Tripade. Que o professor Shakyamuni, o grande Vajradhara e aquele que sustenta os mistérios de todos os Jinas Padmasambhava possam firmar os pés de lótus daqueles que sustentam os ensinamentos e fazem com que os feitos do Buda brilhem como o sol e a lua. Aquele que derrama uma grande chuva de amor sobre seres em terras distantes e sustenta-os com o néctar dos ensinamentos do Buda, aquele limitadamente afortunado, grande ser conhecido como Alan Wallace, possa sua vida ser longa. Em Jambuvipa em geral, e especialmente no Ocidente, você ilumina os ensinamentos dos Jinas como a luz do sol. Ó Mestre, possa sua longevidade e seus feitos ser muito extensos e possa você guiar todos os seres no caminho da liberação. Que a extensiva tradição da transmissão de Padmasambhava é a escola da tradução antiga da grande perfeição. Do John Limpa, o sustentáculo desses ensinamentos de essência definitiva. Que seus profundos termos possam ser preservados pelo estudo e pela prática, para que não diminuam até o final da existência condicionada. Que a extensiva tradição do grande ordem se estenda como espaço, e o esplendor dos tesouros espirituais que são sua atividade iluminada brilhe pelas 10 direções. Que os sinais da virtude irradiem-se até preencher os cantos longínquos da terra e os ensinamentos durem e floresçam. Emarro, Amitabha, magnífico Buda da luz infinita, um grandioso senhor compassivo Avalokitesvara à sua direita e Vajrapani à sua esquerda, cercado por uma assembleia de incontáveis Budas Bodhisattvas, nesse local maravilhoso de infinita alegria e felicidade, que é o reino celestial de Sukhavati, paraíso da bem-aventurança. Quando chegar minha hora de partir desta vida, possa eu seguir para lá, sem qualquer outro nascimento intermediário, e ao renascer nesse lugar, possa eu ver Amitabha face a face. Que esta minha fervorosa prece de aspiração possa ser abençoada pelos Budas Bodhisattvas das 10 direções, para que possa ser atendida sem o mais sutil obstáculo. Teyatapa Antchendriya Vabodhanaye Soha. Que a grande tradição da Bhattacharya do mestre Padmasambhava e do rei Trisundeusen possa florescer e permear os 3 reinos.
que a presença das três joias nunca se separe do fluxo mental dos seres, assegurando assim um sublime bem-estar através dos três tempos. Quem Locho Sun Rin Luche Zanin Sasun Chapa Pedro Jucho Sun Nawada Midral do Sun Gelesho. Por esta virtude, posso eu rapidamente realizar o Lama de Odiana e possa eu conduzir todos os seres sem exceção a esse estado de realização. Gewadini do Dago, Lama do Benidro, Atika Malupada e Salapacho. Muito bem, Fufuras. Boa semana. Gente, Obrigada. tem um minutinho. Obrigado, Fala. gente. Peraí, que Não, foi depois. que vai falar. Não, eu queria falar contigo Comigo? depois. Tá bom, tá Ah, bom. tá. Fica aí então, fica aí. Tchau, boa semana. Valeu, pessoal. Obrigado, gente. Beijo, amor. Tchau, Obrigado, obrigada. beijo, Tchau, tchau. Tchau.